Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos para o nosso quinto desafio. Eu espero que vocês gostem. Esse desafio a gente não vai filmar nada. Vamos relaxar um pouquinho, baixar nossa bola um pouquinho. A gente vai entender o que é um planejamento de filmagem, né? No cinema existem muitas etapas de produção até que um filme fique pronto, certo? Mas muitas mesmo, desde pesquisa do tema até o roteiro, a roteirização, né? O que acontece em cada momento, para onde a câmera vai e tudo mais. O desenho disso, que é isso que a gente vai fazer hoje, que é o storyboard, que é qual vai ser a imagem antes de eu filmar, antes de eu ir até tal lugar, até tal locação. Eu preciso planejar como que vai ser, para não desperdiçar muito tempo, porque uma filmagem de cinema, de uma cena, pode durar até 14 horas, e lá vai pedrada, dependendo da cena, demora muito mais do que isso, né? Então, para encurtar esse tempo, para eles irem direto ao ponto, eles precisam se planejar muito bem. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje aqui, tá? Hoje a gente vai aprender um pouquinho o que é um storyboard. Storyboard é uma palavra em inglês que é basicamente um plano da história, né? Qual a sequência da história? A gente vai ver coisas parecidas com storyboard em histórias em quadrinhos. Não sei se vocês leem histórias em quadrinhos, mas em histórias em quadrinhos, que eu vou mandar aqui embaixo 2 exemplos do Calvin e do Haroldo, né? Aquele menino com o seu tigre. E da Mafalda, que são tirinhas de quadrinhos antigas já, que elas mostram um pouquinho o que eu quero falar com storyboard. O final da sua história, certo? Então, ele acontece mais ou menos assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz esse planejamento aqui pra mostrar o que eu quero que vocês façam. Mas calma que eu já chego no storyboard. O storyboard, ele vai... você vai desenhar como você quer que fique a cena no final, né? Como que você quer que a cena seja vista. É de perto, é de longe, é do canto, é do outro canto, é mostrando o que tem atrás, é mostrando só a cara, é mostrando as expressões, é mostrando um detalhe da mão, né? E para isso, a gente precisa aprender um pouquinho sobre planos cinematográficos, tá bom? Eu vou mostrar agora alguns planos, eu fiz uns desenhos com giz, então borrou um pouquinho, espero que vocês não se importem. Mas pra gente entender melhor o que são planos, eu quero que vocês tirem uma foto para cada plano aí na casa de vocês, ou se tiver um quintal, um playground, alguma coisa que vocês possam sair com seus pais, acompanhadas, né? Também dá pra filmar com uma distância maior, fotografar com uma distância maior. Então a primeira etapa do desafio dessa semana é estudar esses planos de filmagem, planos cinematográficos. Vamos lá, vou apresentar para vocês. O primeiro plano é o grande plano geral. Como vocês podem ver, tem uma pessoa aqui, um personagem, e aqui tem uma paisagem, ou seja, eu vejo a pessoa pequenininha e eu vejo a paisagem, eu sei onde ela tá. Esse é o grande plano geral. Ele serve para você mostrar onde você tá, onde a história se passa, né? Ele é muito legal, ele é muito usado em filmes, provavelmente vocês já viram em muitos filmes esse plano geral, que mostra a imensidão do mundo perto do personagem. O outro plano é o plano geral. Plano geral, percebam, é como se a câmera estivesse um pouco mais próxima, né? Ele não tá tão distante, ele não tá tão pequenininho o personagem. Fica um pequeno espaço até o topo da câmera e um pequeno espaço do pé até a parte de baixo. E eu consigo ver parte do cenário. Aqui eu já ambientei dentro de uma casa, né? Um sofá, não é um bolo, é um sofá. Esse é o plano geral, que eu já consigo ver as expressões da pessoa. O outro plano é o plano americano. Esse aqui borrou um pouquinho. Esse plano americano, ele vai
cortar a pessoa. No cinema eles falam pra nunca cortar, né? Cortar, não é literalmente, hein? Não vai cortar ninguém, não. A câmera acaba cortando, que nem aqui a minha testa tá cortada. Isso é um plano ruim. Agora, se eu baixar, no cinema eles falam pra nunca cortar nas articulações, ou seja, eu nunca, se eu filmo aqui, fica estranho, mas se eu filmo um pouco pra cima, fica melhor. Esse é o plano americano, ou seja, ele é um pouquinho acima dos joelhos. A câmera, ela fica um pouquinho acima dos joelhos e tem uma distância entre a cabeça e o topo da câmera, tá? E aí eu consigo também ver elementos do cenário. Plano americano. Um plano muito usado no cinema, para diálogos também entre pessoas. Esse aqui que borrou inteiro é o plano médio. O plano médio, a câmera ela aproxima mais, dá pra ver mais a expressão da pessoa. E o limite da câmera aqui tá um pouquinho acima do umbigo. Eu sei que não dá pra ver o umbigo porque é um homem palito, mas ele tá um pouquinho acima do umbigo aqui, então ele tá mais próximo, dá pra ver as expressões, né? O plano médio, esse aqui borrou inteiro porque o meu gato subiu nele e deu uma sapateada. O plano médio, ele é um pouco mais pra cima, né? É um pouquinho mais próximo. Parece que não. Ah, não, é o mesmo. Ah, é o mesmo, gente. É o mesmo. Por isso que tá borrado. Foi o primeiro que eu fiz. É o mesmo plano. É o mesmo plano. Tá? Aí, vamos lá pro próximo. Próximo é o primeiro plano. Cadê o primeiro plano? Calma. Ih, perdi o primeiro plano. Cadê o primeiro plano? Aqui. O primeiro plano é esse aqui. O primeiro plano, eu já aproximo a câmera mais ainda do personagem. Então já tá aqui na altura do peito, que seria mais ou menos isso, mas teria um pouquinho mais de distância, né? Então eu ficaria aqui. Esse aqui é o primeiro plano que eu tô mostrando aqui. E aí já dá pra ver mais as expressões. Eu coloquei um balãozinho de diálogo aqui falando que era o bolo. Só pra vocês já perceberem como é que vai ser essa história aí. Aí tem o primeiro plano. Que aí é um zoom, uma aproximação bem grande do rosto, que aí eu consigo ver as expressões. Nesse caso aqui que eu fiz, é uma pessoa feliz falando que cheiro é esse. Então é tipo, ai, que cheiro é esse? Né? Então, esse é o primeiríssimo plano. É quando eu aproximo, eu consigo ver as expressões. Isso é bastante usado no cinema para que as pessoas consigam entrar no sentimento do personagem, tá? Então é um recurso do cinema que o teatro não tem tanto, porque a gente não pode meter a cara na cara das pessoas no teatro, né? Então, às vezes até pode, mas eventualmente é bem raro acontecer. E penúltimo, plano detalhes. Plano detalhes é quando eu mostro algo detalhado, né? Ou seja, muito próximo. Não é um rosto, é tipo, sei lá. Não usem tesoura em casa, mas é isso. Eu aproximo algo de alguma coisa, uma receita, um polvilho aqui, pra dar um detalhe, dar o foco naquilo, tá? Porque aquilo tem importância na história. E para finalizar, o plano conjunto. O plano conjunto é parecido com aquele plano americano que a gente viu lá atrás, ou seja, a câmera ela pega um pouquinho acima do joelho, mas aparecem 2 ou mais pessoas em cena. Então esse é o plano ideal para a gente ter diálogos e interações entre pessoas, ok? Então esses são os planos. Eu quero que vocês tirem uma foto para cada plano, mostrando pra mim se vocês entenderam mesmo o que é cada plano. Pode ser? Pode ser dentro de casa, nos lugares que vocês tiverem acesso aí, sem atrapalhar. Pode colocar pessoas da família junto, não tem problema, tá? Se quiser fazer na sala, o pessoal estiver vendo novela e vocês quiserem mostrar a diferença de plano, pode mostrar. Inclusive é muito bem-vindo se vocês fizerem isso.
Primeira etapa é essa então, estudar esses planos que eu falei e tirar uma foto para cada um, ok? Ok. A segunda etapa é fazer o storyboard. Então, agora aqui eu vou pedir uma palavra para cada uma e vou dar uma palavra para cada uma, certo? Vocês vão pegar a palavra que vocês me deram e pegar a palavra que eu dei para vocês, juntar e fazer uma história com isso, tá? Então, suponhamos que a Amanda falou panda, porque ela adora panda, e eu falei maçã. Então, ela vai juntar essas duas palavras e formar uma história. O que pode juntar um panda e uma maçã numa história? Fez a história? Dá uma planejadinha, dá uma escrevida, né? Escreve um pouquinho sobre como vai ser essa história, que tipo de diálogo que pode ter nessa história, será que aparece algum personagem ou será que é só o panda? Que tipo de emoção que pode ter com começo, meio e fim? Meu gato tá querendo aparecer aqui. E aí vocês vão pegar uma folha sulfite, dobrar ela uma vez, dobrar ela 2 vezes, dobrar ela 3 vezes, peraí. Vocês viram meu gato? Dobrar ela 3 vezes, né? Então, 1 pela metade, 2 pela metade, 3 pela metade. Quando abriu, vai estar mais ou menos assim, não vai estar desenhado porque vocês vão ter que desenhar. Vejam, eu não usei régua porque não precisa ser tão detalhista assim, mas eu consegui, por causa das linhas que o papel formou, ter mais ou menos uma régua, mais ou menos uma coisa para seguir. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma janela em cada retângulo desse, uma janelinha, que nem histórias em quadrinho, né? E embaixo eu coloquei linhas. E aí vamos lá, como é que funciona isso? Eu escolhi contar essa história de um moço, de um rapaz, que vê algo pela janela. Aí o outro plano é a janela ampliada, mostrando uma paisagem muito bonita. A próxima cena, ele tá triste, já afastado da janela, porque provavelmente ele não pode sair. E aí eu, na próxima cena, mostro ele andando para algum lugar. Aí eu vejo que ele ficou pequenininho, quase não aparece na cena, falando com alguém que provavelmente é sua mãe. Ela tá de avental e tem um armário de cozinha aqui. E ele fica chorando na próxima cena. Aí eu mostro essa emoção dele. Depois ele arregala os olhos e sente um cheiro. Isso aqui é um cheiro que chegou até o nariz dele, tá? E aí, na próxima cena, tem um plano detalhe da mão dele apontando para um bolo muito gostoso. Essa foi uma pequena história que eu fiz. Vocês podem fazer a história do tamanho que vocês quiserem, não tem limite, tá? Mas tentem fazer esses detalhes e mostrando a escolha da câmera, onde que ela vai ficar, né? A ideia é que se a gente conseguir fazer isso muito legal, na próxima semana a gente filma isso, tá? Então, já antecipando, o próximo desafio, o 6º desafio, seria filmar esse storyboard. Então, façam uma história que vocês queiram filmar, explorando esses planos. Eu tenho certeza que vai ficar genial, porque vocês são muito criativas, ok? Então, é isso. As 2 tarefas dessa semana, então, são estudar os planos cinematográficos e tirar uma foto de cada um deles na casa de vocês. E a outra tarefa é fazer esse storyboard. Vocês me mandam uma foto dele, tá? Uma foto. Se for mais de uma página, manda uma foto de cada página, tá? Uma coisa importante. Coloquem um título na história de vocês. Aqui não coube. Se não couber, vocês mandam escrito o título, não tem problema. Aqui, essas linhas de baixo dessas janelinhas, é pra vocês escreverem o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Tem algo sendo dito? O algo sendo dito não é com um balãozinho no meio da cena, como eu fiz pra mostrar a outra imagem. É escrevendo aqui. Ele tá falando, poxa, eu tô triste, eu queria sair. Né? Nossa, cheiro é esse?
E aí, ah, é bolo, né? Então vocês vão escrever o que ele tá dizendo, o que ele tá sentindo também, né? Que tipo de expressão, se quiserem escrever, o que está acontecendo nessa cena. Então escrevam aqui, só pra vocês terem esse norte, pra não esquecer depois. Porque se eu vejo só essa cena, sem descrição, pode ser uma bailarina. Agora, se eu falo, um homem caminha devagar, sem fazer barulho, em direção à cozinha, aí eu já sei onde que eu tô, tá bom? Então só isso. Espero que vocês gostem do desafio e vamos que vamos! Um beijo, meninas!